La vulnerabilidad social es un proceso construido, las propias sociedades que comienzan a excluir a una parte de la población, excluida en diversos sentidos, excluirlo en el ámbito económico, político, social, cultural, y al comenzar ese proceso de exclusión, esos grupos marginalizados, vulnerabilizados, comienzan a recibir diversos tipos de ataque y comienzan a ser ellos sujetos de las propias violencias que se han generado sobre ellos. Ellos no son responsables de la violencia que muchas veces comienzan a crear o a desarrollar, en este caso, digámoslo así, con jóvenes, delincuentes, pandillas. Ellos no son los responsables directos del proceso que ellos viven, sino que están recreando, reproduciendo un factor de desarrollo negado y ellos están buscando una oportunidad de desarrollarse. Ellos son jóvenes en su mayoría que por un proceso de exclusión social fueron marginalizados de las posibilidades, de las oportunidades positivas que brinda el Estado a una cierta parte de la población y en un contexto marginalizado que comienza a desarrollar vulnerabilidades sociales de las personas, inician un proceso de procura de inclusión social. Esa procura de inclusión social se da por medio de una oportunidad negativa que muchas veces está referido al acceso a la violencia. Acceso a la violencia en diversas formas, acceso a la violencia física, acceso a una violencia de venta de sustancias prohibidas, ilegales, y también involucrarse en otras áreas mayores como el tráfico, y ese proceso conlleva a desencadenar una serie de acciones negativas. El último camino que conlleva este proceso sería la muerte, pasando por otros tipos de violencias como violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, estar recluido en una cárcel y bueno, un proceso de estigmatización continua por parte de la sociedad. A noção de vulnerabilidades sociais, ela nasceu e foi trabalhada no Brasil num contexto muito importante de pensar como as vulnerabilidades do ponto de vista da saúde, do cuidado de si, elas estavam entrelaçadas a contextos de desigualdade e a contextos de falta de políticas públicas, né? O nosso contexto de desigualdade social mesmo. Então, desse ponto de vista, a ideia de vulnerabilidade ela é super importante e ela gerou uma série de trabalhos, de pesquisas, de perspectivas de ação também muito importantes, né? Um estereótipo muito comum que tem a ver com a pretensa fortaleza dessa posição do homem na sociedade, né? Que é bom não confundir, digamos, dominação com a ausência de uma posição de vulnerabilidade, justamente por conta dessa posição da virilidade, da necessidade de demonstrar virilidade, etc. Muitas vezes ocorrem situações de vulnerabilidade. Então, eu acho que a primeira questão é isso, desconstruir um pouco, se desarmar, né, em relação ao que a gente já pensa, as prenoções em relação a um masculino forte, poderoso, que, portanto, estaria absolutamente imune a qualquer tipo de agravos, etc. Quando a gente fala de masculinidade, a gente está falando necessariamente de um campo relacional, né? Então, de masculinidades produzidas em relação, relacionalmente, às feminilidades, ou seja, a gente está falando de gênero de um modo mais geral. Eu acho que os estudos de gênero e os estudos de masculinidade, como sendo um desdobramento desses estudos de gênero, eles nos ensinam que a biologia não é destino, que já o feminismo diz há muito tempo, né? A biologia precisa ser ela própria, né, compreendida como uma apropriação também, e logo compreender que a vulnerabilidade social pode ser vista dentro de um campo de construções, né, que são elaboradas, nos permite também desconstruí-las. Então, é uma maneira também mais humanista de entrar em contato com temas
que eles são jogados muito isso na idiosincrasia, no indivíduo, em patologias pessoais, etc., quando são muito mais resultados de contextos e de interações. Estudos, né, sobre homens e masculinidade. Nós vamos falar de homens, dos quais eles não são vistos, não são trazidos como protagonistas de sua própria história. Então, num processo de mudança de valores, de reinvenção de sujeitos, não é? E num jogo de resistência e de subalternização de corpos, não é? A questão étnico-racial que se encontra presente nos debates sobre masculinidade ainda precisa se aprofundar sobre essas vulnerabilidades masculinas. Há uma ideia de que haveria escalas de vulnerabilidade, né? E essas escalas de vulnerabilidade, elas produzem, ao mesmo tempo, hierarquias de sofrimento humano, né? E quais seriam os sujeitos dessas políticas. Eu acho que trabalhar com vulnerabilidades faz sentido quando a gente entende também os vulneráveis, né, as vítimas nesse contexto, como agentes da sua própria história e sujeitos, né, que podem se mobilizar, enfim, que têm vontade própria nesse processo, né? Eu acho que o termo vulnerabilidade, a ideia de vulnerabilidade, ela é apropriada ou foi apropriada de diversas maneiras, né? Uma dessas apropriações muito contemporâneas da ideia de vulnerabilidade talvez pudesse ter uma leitura um pouco mais crítica, que diz respeito à seguinte questão, a de que quando a gente fala de vulnerabilidade dos sujeitos vulneráveis, há um certo mecanismo, dependendo de como se fala, de onde se fala, que coloca esses sujeitos na condição de vítimas. E de vítimas numa posição que é muito... que é oposta, diametralmente oposta, à posição de sujeitos e de agentes mesmo. No debate sobre masculinidades, no que concerne a vulnerabilidades, há uma necessidade premente desse exercício das intersecções, para que a gente possa abordar as perspectivas de determinados sujeitos em situações específicas, contextuais e locais também, não é? A questão da vulnerabilidade, ela tem aparecido em dois campos de pesquisa que eu venho trabalhando. Um em relação à juventude e outro em relação às questões de saúde, especificamente ao HIV/AIDS que eu trabalho. Em relação à juventude, a vulnerabilidade é algo que a gente tem que levar em consideração, pensando a masculinidade relacionada com outros marcadores sociais da diferença, sobretudo com raça, classe, às vezes também orientação sexual e claro, que o marcador idade, né? A juventude, ela está num período da vida que não é uma coisa essencial, não é algo que a gente possa dizer que é hormonal ou essencial, mas é mesmo uma construção social do período histórico que a gente vive também, em que uma série de estímulos ocorrem para que haja umas situações de risco especiais, né? Risco também socialmente construído. Então, quando a gente fala em juventude, vai se deparar com os níveis de mortalidade por causas externas altíssimos, num país como o Brasil, que nos coloca em situação equiparável a situações de guerra, a países que estão em conflito com guerra, e que a gente precisa fazer uma compreensão disso ligado a fatores sociais e culturais, que estão levando essas pessoas que estão na sua plenitude da vida a terem essas vidas interrompidas de uma maneira muito, muito próxima. Masculinidades negras têm sido subincluído na perspectiva das masculinidades. Então, o debate que, à primeira vista, parece que é somente étnico-racial, ele levaria em conta outras intersecções em que nós poderíamos situar determinados aspectos importantes para tratar. Um desses, dentro dessa perspectiva das vulnerabilidades sociais, seria as produções de subjetividades precárias nas disputas entre homens, nas relações entre homens. E, nesse sentido, os homens negros
o afastamento, o abandono, né, dos quais eles são impelidos na sua própria escolarização, nos aspectos no que concerne a sexualidades, né, ao campo dos estereótipos, em que homens negros são hipersexualizados, no trazer também a expectativa social que lhe é construída, minando qualquer possibilidade de escolhas. Ou seja, o homem negro não há escolhas sociais. A expectativa é de que ele seja forte fisicamente, né, para que possa ser engolido pelo sistema capitalista patriarcal. Há uma tendência, né, geral a gente pensar migrantes e refugiados como uma categoria unívoca, né? E não pensar que migrantes e refugiados também estão socialmente posicionados a partir, né, de gênero, a partir de raça, a partir de sexualidade. Uma das coisas importantes é considerar que sim, né, essas pessoas que muitas vezes aparecem nos noticiários, né, ou mesmo em algumas políticas, a partir de uma ideia de massa, né, uma massa que migra, né, essas pessoas elas estão posicionadas a partir de diferentes categorias aí, e isso importa no modo, por exemplo, como elas vão ser atingidas por diferentes dinâmicas de violência no meio dos próprios processos migratórios que elas enfrentam, né? Então isso é uma questão. Do outro lado, né, quando a gente fala, por exemplo, em movimento LGBT, né, ou mesmo em movimento feminista, eu acho que é importante também pautar a questão da migração, do refúgio e como LGBT ou mulheres, enfim, elas também são migrantes, elas também são refugiadas. Quer dizer, uma primeira questão é trabalhar isso de forma articulada. Uma segunda questão que eu tenho para mim, que a gente não pode escapar de falar nesse momento, né, é como, nesses próprios processos de migração, de trânsitos e de refúgio, há dinâmicas de violência que se produzem, né? E como, em muitos contextos, né, dependendo da perspectiva pela qual a gente olha, os estados nacionais, por exemplo, né, que se colocam ou que se colocariam, né, como agentes de proteção dessas pessoas, seriam responsáveis pela proteção e pelo cuidado, né, em relação às populações, muitas vezes eles, nesses processos de imigração, de refúgio, eles se transformam em agentes da violência. Então a gente está falando de violência de Estado, justamente quando a gente fala, por exemplo, em detenções, né, no encarceramento de migrantes tidos como ilegais, né? A gente está falando de violência do Estado, e isso é algo que a gente precisa falar cada vez mais, inclusive principalmente num contexto de recrudescimento do conservadorismo e das políticas restritivas em relação aos fluxos e deslocamentos populacionais, né? Então, no Brasil, uma parte grande, a maior parte desse perfil vem mudando, mas a maior parte de refugiados, solicitantes de refúgio, é de homens, né? Via de regra, são tomados como homens heterossexuais, que viriam ao Brasil, que depois trariam a sua família. Eu acho que é importante a gente falar de masculinidades, justamente para pensar que não há uma espécie de identidade monolítica, né? Homens que traduz as experiências relacionadas a gênero, a sexualidade que esses sujeitos têm. Por outro lado, quando a gente fala sobre masculinidades, sobre feminilidades, sobre violência e sobre Estado, é importante a gente entender que há processos de violência que feminilizam os sujeitos de determinada maneira, né? Então, eles produzem sujeitos femininos, independente se são considerados como homens cis ou não, né? O que eu quero dizer, por exemplo? Né? Nesses processos, e nos processos que dão origem, né, nos estados nacionais, a busca de refúgio, ao deslocamento das pessoas,
muitas vezes age uma lógica perversa a partir da qual, né, homens gays, por exemplo, são feminilizados a partir da violência, né? Então os corpos desses homens, eles estão construídos como mais permeáveis ou a violência, né? Ou são produzidos como alvo mesmo da violência. Então tem uma relação entre feminização, processo de feminização e de violência que diz respeito à ideia de como masculinidades não está necessariamente, não é algo, masculinidades e feminilidades não são características que têm a ver com pertencimento a um corpo masculino ou feminino, né? Mas elas falam de uma linguagem pela qual, né, as dinâmicas da violência tornam determinados corpos mais violáveis do que outros. As interrelações, né, de sistemas estruturantes, né, onde você marca sujeitos, rotula sujeitos. Então, num momento que nós temos muito fortemente discutido por movimentos, né, movimentos negros, o debate, né, sobre a questão do racismo, por exemplo, há uma necessidade de interrelacionarmos com o sexismo. Então, por exemplo, como se sustenta dentro de um privilégio branco, né, o tratamento de questões que atingem determinados sujeitos específicos. Ou seja, sairmos, né, de uma posição fixa em que nossas competências e que ganhamos legitimações a tratar de determinados assuntos sob uma abordagem eurocêntrica e possibilitar incorporar novas epistemologias. Colocar el enfoque de las masculinidades al estudio de las vulnerabilidades sociales es importante porque tenemos a ver que los hombres también son tanto factor de generación de vulnerabilidades y también receptores de esa vulnerabilidad. Como factor de creación de vulnerabilidades tenemos que reconocer que muchos de los hombres, o básicamente la mayoría, estamos incluidos en procesos de privilegio, de tomar la palabra del discurso, inclusive de crear políticas públicas, y esas políticas públicas afectan de igual manera tanto a hombres como mujeres al interior de los estados. Reconocer ese factor importante que las políticas públicas son creadas desde una condición de género de la masculinidad y analizar ese factor es importante para descubrir y proponer nuevas alternativas para crear políticas públicas más incluyentes, no desde una visión única, desde una masculinidad hegemónica o una masculinidad totalizadora, sino que debemos de buscar la manera de crear políticas públicas que sean desde una visión de una masculinidad más alternativa, más plural, más inclusiva. Los problemas actuales, refiriéndose a la vulnerabilidad social, lo encontramos en dos aspectos principales. Tenemos un aspecto macro y un aspecto micro, que de igual manera están interdependientes uno con otro. El aspecto macro podemos referirnos a las políticas internacionales, globales, que están desarrollando un proceso cada vez más radical de políticas neoliberales, en donde la reducción del Estado está promoviendo mayor vulnerabilidad social en un número cada vez más grande de la población. Esto a niveles micro se relaciona con una galopante desarrollo de políticas y discursos neoconservadores y conservadores al extremo radical que en vez de incluir
a una mayor cantidad de poblaciones, desde los discursos se comienza a excluir a ciertas poblaciones que, entre comillas, no merecen estar adentro de lo que sería el beneficio de los estados, del beneficio social que ofrecen los estados para desenvolver diferentes programas sociales, beneficios sociales, acceso a oportunidades positivas para desenvolver todas las capacidades inherentes que cada uno de nosotros tenemos como personas humanas. Esto es muy grave porque estamos generando desde políticas y discursos del interior de los estados poblaciones cada vez más vulnerables, susceptibles a reproducir procesos de violencia que conlleven principalmente a la muerte, genocidio y exterminio de poblaciones específicas al interior de cada uno de los estados. Todos los cuerpos humanos tienen diferentes características, diferentes formas y diferentes marcadores sociales que han generado diferentes tipos de diferenciación social. Y estas diferenciaciones sociales han generado algún tipo de vulnerabilidades sociales. Las vulnerabilidades sociales muchas veces se han relacionado con el color de piel, la raza, el credo, la orientación sexual, el sexo, el lugar de residencia de alguna población, el nivel económico que tiene alguna población en específico. Todo este tipo de marcadores sociales que crean diferencia social que conlleva a una vulnerabilidad social deberían de ser disminuidas por medio del desarrollo de políticas públicas incluyentes que sean desenvolvidas, desarrolladas desde un planteamiento de una masculinidad más incluyente y menos hegemónica, en donde todos las formas de ser hombre al interior de las sociedades, de ser mujer al interior de la sociedad, sean igualmente aceptadas, igualmente valoradas, sin importar ningún tipo de marcador social que mencioné anteriormente, sino que todos podamos transitar y tener las mismas oportunidades de desarrollo que cualquier ser humano debe de tener para sí. Que nós estamos num momento extremamente difícil, preocupante, em que as conquistas, as tímidas conquistas que a democracia brasileira conseguiu nesses anos, em termos de garantia dos direitos das mulheres, das pessoas com orientações sexuais consideradas dissidentes, enfim, esses direitos humanos, sobretudo sexuais e reprodutivos, timidamente conquistados, repito, eles estão sendo ameaçados. E não é algo que seja só no contexto nacional, mas também internacional, dentro de uma onda de backlash muito forte. E eu acho que as instituições de ensino não é por acaso que estão sendo ameaçadas, né? Um projeto como Escola Sem Partido, que é um projeto que aplica, de fato, uma lei da mordaça, né? Tem professoras por aí que estão sendo processadas por estarem fazendo cursos sobre feminismo e gênero, né? Então, eu acho que não é por acaso que isso está ocorrendo, é porque apesar da pouca, talvez, né, da pouca influência que as universidades ou as escolas podem ter em relação a grandes meios de comunicação de massa, mas alguma influência nós fazemos. Então, eu acho que desde esse nosso lugar, nós temos que ser muito atentos, muito ativos em transformar as universidades, de fato, em espaços democráticos, inclusivos, de todas as expressões de gênero, de todas as expressões da sexualidade e espaços de debate para essas questões que estão aí e que, se não são faladas aqui, nesses espaços, eu não sei mais onde elas serão faladas, né? Nos debruçarmos a determinadas literaturas que fujam do escopo teórico eurocentrista. Esse é o desafio de novas epistemologias. E quando pessoas perguntam como vamos pensar e trabalhar com intersecções, será que não corremos o risco de ser um somatório, não é? Ou simplesmente somar e, nesse sentido, não interseccionar? É porque, na verdade, não nos debruçamos a pensar epistemologias negras, epistemologias decoloniais. Por quê? Porque, na verdade, a própria atitude diante do mundo e a própria perspectiva de mudança advém do tempo que destinamos a pensar sobre isso também.
nos colocamos, né, diante de determinadas situações e como revemos as nossas próprias posições diante disso. Isso é uma nova postura epistemológica. Eu acho que o desafio é se dedicar a essas novas perspectivas, essas novas abordagens, para construir outros sentidos, outras narrativas. Para desenvolver nuevas estrategias y abordar las problemáticas de vulnerabilidad social, podemos ver, en primer lugar, el ámbito académico todavía, creo yo, que necesita aprofundar, discutir e integrarse a los procesos de generación de políticas públicas. El ámbito académico, por lo mismo, el mismo desarrollo de estas políticas neoliberales y los discursos conservadores intenta alejarlo de las discusiones de la vida real. Intenta crear una burbuja en donde el medio académico es un diálogo que no está llegando a la realidad social. Entonces deberíamos de ver que el ámbito académico debe de discutir las problemáticas de la vulnerabilidad social no solamente al interior de una burbuja académica que muchas veces se crea al interior de las universidades, sino que debe de ser un ámbito más plural e incluyente en donde se pueda dialogar directamente con los movimientos sociales, generadores de opinión pública y también generadores de políticas públicas que el Estado debe de implementar. Estos movimientos sociales, esta sociedad civil organizada, es muy importante traerla a las discusiones de la academia, aprender con ellos y desarrollar estrategias y políticas públicas en conjunto para poder tener una mayor incidencia al interior de los estados, para crear una visión diferente de qué son las políticas públicas, en donde una masculinidad hegemónica o única no sea la visión totalizadora que deben de tener las políticas públicas. As saídas estratégias que eu consigo ver para enfrentar esses problemas são a mobilização política. É cada vez mais internacionalizada, cada vez mais globalizada e produzida a partir de articulações que reconheçam, que valorizem e que deem um lugar de protagonismo à voz, né, aos sujeitos envolvidos nas situações de migração e de refúgio, que consiga, né, produzir articulações entre movimentos, por exemplo, entre movimentos de migrantes, entre o movimento LGBT, entre o movimento feminista, né, entre o movimento antirracista, que ultrapassem as fronteiras desses movimentos ou que limitam o sujeito político desses movimentos, em favor da construção de uma política de solidariedade que possa se contrapor à violência, né, do Estado, por exemplo. Então, para mim, se há saídas, né, elas são saídas que elas não estão dadas, mas são saídas que têm que ser construídas na ação política constante e crítica, né, dos aparatos de controle, né, de regulação dos corpos dos sujeitos. E quando eu falo controle e regulação dos corpos, eu estou me referindo a controle em termos de ir e vir, né, dos fluxos migratórios, mas estou me referindo também de controle e regulação, pensando na autonomia mesmo, né, dos corpos de mulheres, dos corpos de LGBT, dos corpos de imigrantes, enfim, eu acho que esses temas eles podem se entrelaçar a partir justamente do trabalho conjunto e da busca, né, de uma política de solidariedade. Eu não vejo outra maneira pela qual a gente consiga enfrentar a onda conservadora que a gente vive agora, os contextos tão diversos de violência que a gente vive e a violência dos estados como agentes, senão a partir da produção dessa articulação contínua entre movimentos.